Você já parou para pensar quantos músicos e artistas se envolveram com a política? Pensando nisso, nesses tempos eleitorais que nós estamos vivendo, eu resolvi fazer esse vídeo e trazer alguns exemplos para vocês. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério para levar com você. Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil, de carreira internacional, precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links, tanto para uma vaquinha virtual que foi organizada para arrecadar uma grana para que ele possa fazer os seus tratamentos, como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro, para que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo, que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal. Então esse é o meu recado. Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro. Obrigado. Dias atrás nós passamos por eleições municipais e vão rolar agora outras eleições, porque vai ter segundo turno em várias capitais e cidades brasileiras, né? E aí, pensando nessa enorme quantidade de gente despreparada que se candidatou, eu me peguei relembrando vários artistas e músicos que tentaram entrar dentro desse universo pelos mais diversos motivos, né? Assim, dos melhores intencionados aos mais escusos. Antes de eu continuar com esse vídeo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais e divertidos. Eu fiquei pensando também que no exterior, vira e mexe, a gente recebe notícias de gente da música que resolveu fazer mais do que apenas se posicionar politicamente. No exterior, essas atitudes, nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de atitude, ela é levada um pouco mais a sério. O primeiro nome que me veio à cabeça, cara, foi o do vocalista do Midnight Oil, o Peter Garrett. Pois é. Você sabe muito bem, cara, que a banda australiana, ela sempre colocou nos seus discos uma série de canções com uma conotação política muito forte, né? Focando principalmente nas questões ecológicas, né? Batendo de frente contra as poderosas corporações, aquela coisa toda. O Peter Garrett, ele resolveu ir além e ele concorreu ao Senado, né? Ao equivalente ao Senado da Austrália, né? São sistemas políticos diferentes, mas eu vou tentar abrasileirar tudo aqui, tá? Então ele concorreu ao que seria o equivalente ao Senado australiano, e ele só não foi eleito, cara, logo de cara, porque ele teve 3% dos votos a menos do que ele precisava. E aí ele não se deu por satisfeito e ele voltou com tudo em 2004, quando ele foi eleito como se fosse uma espécie de um deputado federal ali da Austrália, e depois ele se transformou em secretário adjunto do ministro da Cultura, e depois se tornou ministro do Meio Ambiente australiano em 2006. Só que se você perguntar para os australianos o que eles acharam de tudo isso, dessa história toda, eles vão demonstrar uma irritação muito grande, cara, porque os australianos ficaram muito putos com o Peter Garrett. Porque na hora que ele virou político, cara, ele acabou abraçando umas posições muito contrárias a tudo aquilo que ele pregava nos tempos que ele estava com a banda, né? Ele foi favorável a um apoio da aliança militar com os Estados Unidos, e ele teve uma cumplicidade que os australianos acham absurda em relação às grandes empresas, cara, que estavam causando danos ao meio ambiente australiano. Pois é, cara, quando todo mundo achava que ele ia bater de frente, não, cara, ele foi meio que cúmplice.
Os australianos ficaram putos da vida. Não o suficiente para que ele não continuasse da política, cara, e se tornasse ministro da Educação, Infância e Juventude durante os anos de 2010 e 2013, quando então ele decidiu abandonar a política, quando ele apoiou o candidato derrotado a primeiro-ministro lá da Austrália. Outro artista que tentou entrar na política de uma maneira muito forte foi o Wyclef Jean, do Fugees. Pra você ter uma ideia, cara, ele se candidatou à presidência do Haiti em 2010. E ele só não foi eleito porque impugnaram a candidatura dele, porque ele não residia no Haiti por pelo menos 5 anos, e ele também não sabia falar fluentemente o francês e o crioulo, que são as duas línguas proeminentes no Haiti, cara. Agora, né, ele não sabia falar as duas línguas, você imagina como ia ser a confusão que ele ia causar no governo se ele fosse eleito presidente. Mas aí impugnaram a candidatura dele. Eu lembrei também do Sonny Bono, né, que ele durante muitos anos foi a metade da dupla Sonny and Cher, formada por ele e pela mulher dele, então, na época, né, a Cher. E a Cher, inclusive, está nativa até hoje, né. E foi por causa do enorme sucesso da dupla nas décadas de 60 e 70, tanto que você vai lembrar um grande clássico deles, que é I Got You Baby, né? Clássico absoluto. Então foi por causa disso, cara, que ele resolveu abandonar. Quando ele se separou da Cher, cara, ele abandonou a música e ele se meteu na política. E ele acabou sendo eleito, cara, prefeito da cidade de Palm Springs, na Califórnia, entre 1988 e 1992. E aí depois ele se tornou uma espécie de deputado federal lá nos Estados Unidos, e ele ocupou o cargo até 1998, cara, quando ele morreu, cara, num acidente ridículo enquanto ele estava esquiando, cara. Ele um acidente absolutamente estúpido. Ele perdeu o controle do esqui, ele colidiu com uma árvore, cara. Morreu. Alguns artistas e músicos, eles tentaram e não conseguiram entrar para a política de uma maneira um pouco mais forte, vamos dizer assim, ou mais num grau mais alto, como foi o caso, por exemplo, do Chris Novoselic, do Nirvana. É o baixista do Nirvana. E ele começou a se envolver em política nos anos 90, tentando se aproveitar, obviamente, do sucesso do Nirvana. Só que ele nunca conseguiu nada de significativo. Outro que tentou entrar na política também para aproveitar a fama da banda que ele tocava foi o batera do Blur, o Dave Rowntree, que ele até se filiou ao Partido Trabalhista em 2002, e ele tentou se eleger várias vezes, cara, usando a popularidade da banda, mas também não deu certo. Outro que também tentou ser candidato a presidente foi o Fela Kuti, que é, assim, o maior nome da música africana de todos os tempos, né? O papa do Afrobeat, né? E ele sempre foi um cara muito engajado politicamente, e tanto que ele se candidatou, cara, à presidência da Nigéria em 1979 por um partido que ele mesmo fundou. Mas aí a candidatura dele foi rejeitada. Lembro também lembra aquele grupo Two Live Crew? Lembra? Que foi inclusive foi onde todo aquele funk carioca se inspirou, né? Foi no som do Two Live Crew. E o líder da banda, que era o Luke Campbell, ele se meteu não só num universo, mas em dois universos que são muito próximos entre si, que é a indústria pornô e a política. Muito, muito próximos. Ele concorreu a prefeito de um condado de Miami em 2011, e ele tinham 11 candidatos, cara. Ele chegou em 4º lugar. Pois é. Outros artistas tentaram também e conseguiram um alcance mais modesto, como por exemplo a Martha Reeves, que foi a líder daquele grupo maravilhoso da Motown, o Martha and the Vandellas, né? Você vai lembrar porque elas fizeram um sucesso enorme com Dancing in the Street. E a Martha Reeves, ela foi vereadora, né? O equivalente a vereadora em Detroit. Da mesma forma, o Ruben Blades, né, que é um cantor famosíssimo
de salsa, né? Ele é panamenho. E ele também virou ator, além de cantor, ele se tornou ator. Você vê o cara em vários filmes. E ele se tornou ministro do turismo do Panamá em 2004. E ele se tornou ministro depois que ele disputou a eleição para presidente. E ele quase foi eleito em 94. E aí, 10 anos depois, ele se tornou ministro do turismo do Panamá. Você lembra do Sugar Cubes? É, a banda da Bjork? Pois é. Lembra que ela dividiu os vocais com um cara chamado Einar Om Benediktsson? Pois é. Ele, depois que a banda acabou e a Bjork saiu para aquela carreira solo de sucesso, ele viu que não ia conseguir nada na música, cara. O que ele fez, cara? Ele até tentou na música, né? Mas ele não foi além de fazer uma participação naquele projeto Gorillaz do Damon Albarn, que é o vocalista do Blur. E o que acontece? Em 2010 ele se meteu na política. E ele conseguiu ser eleito, cara, como uma espécie de vereador da capital da Islândia, Reykjavik. Aí você está me perguntando, pô, mas aqui no Brasil? Cara, o Brasil, quem chegou mais longe foi o Gilberto Gil, que depois de ser vereador em Salvador, de 1989 a 1993, o Gilberto Gil foi ministro da Cultura do governo Lula, de 2003 a 2008. Aí nós tivemos também alguns deputados federais, né, como o Aguinaldo Timóteo, que também depois foi vereador no Rio de Janeiro, Frank Aguiar, o netinho de Paula do Negritude foi vereador. Por aí você já vê o nível da coisa, né? Ah, você tá me perguntando se eu não vou falar do Tiririca? Claro que não. Tiririca nunca foi músico. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi uma pequena retrospectiva para você se lembrar de que muitos artistas, muitos músicos tentaram entrar na carreira política, né? Alguns conseguiram, não tiveram, por exemplo, sucesso do Arnold Schwarzenegger no cinema, que se tornou governador da Califórnia, ou o próprio Ronald Reagan, né? Que virou presidente dos Estados Unidos, mas eles vieram do cinema. Da música, que eu me lembre, foram só esses. Deixa aqui embaixo nos comentários se você lembra de mais algum músico ou artista que enveredou pela carreira artística e conseguiu algum tipo de notoriedade. Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E claro, assinar aqui, né? Assinar o nosso canal aqui, aquela coisa toda. Tá bom? Que você já sabe. Então, um abraço para você, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. A gente volta aqui em breve. Um abraço.